Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de julho. O Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,4%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco aqui essa variação na saída do leilão de fechamento. É a primeira sinalização para se ter uma correção desse último movimento de alta, que foi composto aqui por 5 pregões consecutivos de alta. Temos um primeiro pregão para baixo. Para se ter uma correção um pouco mais satisfatória em termos de preço, seria que uma correção na faixa 64.170 para gerar ali uma formação de fundo ascendente a favor da tendência, ou seja, nós temos uma sinalização, uma primeira sinalização de queda do índice Bovespa, mas ainda contra a tendência, não dá para se esperar muito desse movimento de baixa. Ou mesmo se tiver uma correção mais lateral, correção mais no tempo aqui de mais alguns pregões para se ter uma nova sinalização para cima, também seria algo mais interessante para operações na ponta compradora de swing trade em alguns papéis ligados ao Ibovespa. Na sequência vamos aqui então falar dos futuros. Nos futuros mini índice gráfico de 60 minutos para o próximo pregão, a gente pode ver que teve aqui está tendo uma correção bem fraca, a tendência nesse momento aqui levemente de baixo. Quando eu falo levemente baixa, porque ficou com um movimento bem mais travado no pregão de hoje, mas levemente descendente, porque vem aqui com 2 candles para baixo, gera aqui uns 2 candles para cima, faz mais um movimento fraco para baixo, perde essa mínima aqui desse fundo anterior, mas não deslancha para baixo. Ou seja, se gerar ainda alguma sinalização mais relevante aqui para cima, me chamaria a atenção ainda de ficar buscando a operação na ponta compradora a favor de um novo movimento de alta no gráfico 60 minutos, visto que esse movimento está bem fraco em relação até esse último candle aqui de alta, ou seja, não perdeu ainda totalmente essa região. Mas se vier a trabalhar novamente para baixo dessa região aqui dos 65.650, com topo descendente no gráfico de menor periodicidade abaixo desse patamar, me chamaria mais atenção de se trabalhar na ponta vendedora a favor de uma primeira sinalização de baixa do gráfico diário. Olhando para o dólar, no mini dólar cheguei a fazer uma recomendação no mini dólar no pregão de hoje, entre a máxima e a mínima do dia, basicamente aqui 10 pontos, arredondando aqui 10 pontos, 10,5, 10 pontos, bem abaixo da volatilidade normal que estava tendo nos últimos pregões, um pregão bem lateral, mas não dava para adivinhar totalmente que isso ia acontecer no pregão de hoje. Se a gente olhar para o gráfico aqui de 10 minutos, eu cheguei a recomendar logo depois que isso aqui foi a abertura do pregão, veio para baixo e reverteu para cima nesse movimento aqui de subida, que consegue superar a máxima desse topo anterior, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes no gráfico de 10 minutos. Por esse motivo, eu busquei uma entrada aqui na compra de fundo ascendente, ou seja, recomendei compra na superação aqui de 392,5 para uma entrada buscando o quê? Uma nova sinalização, ou seja, uma retomada da tendência aqui, reversão de uma tendência de baixo para uma tendência de alta. Já tinha dado sinal de final de tendência de baixo, faltava buscar um movimento aqui de subida para confirmar uma nova tendência de alta na superação da máxima desse topo. Então eu fiz uma entrada de uma compra de fundo ascendente, na expectativa de pegar aqui, vamos dizer assim, uma onda 3 no gráfico de 10 minutos, mas isso terminou não acontecendo. Depois desse primeiro candle, desse próximo que aciona aqui, não consegue fechar acima desse anterior, na sequência também não fecha acima desse patamar de 192,5. Quando faz esse terceiro candle aqui para mim do movimento de subida e não consegue confirmar realmente uma formação, por exemplo, de um ponto de retorno de alto, fechamento para cima aqui dos 392,5, eu reposicionei o stop da operação que estava aqui no primeiro momento para esse nível aqui, porque seria uma formação de topo descendente se perdesse a mínima aqui desse candle, que era 391, ou seja, um stop mais curto na operação. Então, esse candle termina acionando o stop e depois ela deslancha até para baixo, mas não perde a mínima do dia e fica totalmente travado no pregão depois dessa operação. Então essa foi a única operação do dia, essa operação trouxe aí um stop de 0,06%, isso representando uma redução de 0,09% do capital total. Para o próximo pregão, se a gente olhar primeiramente para o gráfico diário, candle de definição depois de um longo movimento de baixa, a superação da máxima desse candle traz uma primeira sinalização para se ter um repique de alta no gráfico diário. E aí encaixaria mais buscar a operação na ponta compradora, dependendo dos fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade, olhar aqui para o G60, ou seja, se vier aqui no G60 romper essa máxima que gera uma sinalização mais forte aqui para cima a partir do próximo pregão, e no gráfico de menor periodicidade gera fundo ascendente, preferencialmente no mínimo acima dos 393,5,
chamaria justamente a atenção para buscar a operação na ponta compradora de day trade. Por outro lado, se tentar subir aqui e reverter para baixo, gerar alguma sinalização para baixo no G60, volta a ficar atento mais para a ponta vendedora de day trade no mini índice. Desculpe, no mini dólar. Na sequência, vamos para as ações. PETR4 no pregão de hoje, queda de 1,15%. Primeiro sinal para se ter uma correção, é uma formação de topo. Avaliando aqui, estou avaliando na Petro, depois desse movimento forte para cima que rompeu essa região, avaliando aqui esse chamado pullback, uma possível formação de uma correção, de um movimento de baixa aqui, me chamaria atenção para entrar na ponta compradora após alguma sinalização de fundo ascendente, mas ainda está cedo no meu modo de ver, pelo menos dentro do meu sistema, dentro da minha metodologia, para entrar já comprando de imediato com a melhor relação risco-ganho em cima de PTR4, pensando em swing trade. Suporte principal para Petro fica na casa dos 12,52 a 12,45, numa possível movimentação aqui para baixo. Na Vale 5, o dia de hoje vai lá, abre aqui acima da máxima do pregão anterior, vai lá em cima, supera essa máxima aqui, mas dentro do que eu mencionei já na última videoanálise, não me chamaria atenção de imediato para buscar compra em cima da Vale 5, visto que para mim ainda a correção tinha sido pequena. Se tivesse mais 1 a 2 pregões aqui para baixo, me chamaria mais atenção. Ainda continua me chamando atenção para a ponta compradora, mas desde que ela gere aqui mais 1 a 2 candles, não mudou muito o que eu tinha mencionado, apenas o ativo gerou uma tentativa de subida, vai fazendo correção mais fraca em relação ao movimento aqui de subida, esse último movimento de subida, e dependendo da formação de fundo acima desse patamar aqui, é o que mais se encaixaria para mim, buscar compra de swing trade a favor ainda de um movimento de subida na Vale 5. Depois disso, vamos então aqui falar de mais alguns papéis, começando aqui por CSNA3. CSNA3 é um ativo que me chama atenção ainda para a ponta compradora, um ativo que entrou numa tendência de alta, gerou aqui um pivô de alta, a gente teve uma boa operação nesse ativo. Então, a correção que ela vem fazendo aqui já são 3 pregões, vamos dizer assim, dentro dessa correção, assim como a Vale 5, se fizer algo mais aqui para baixo, me chamaria a atenção para buscar planejar uma operação na ponta compradora de swing trade nesse papel. De imediato não se encaixaria já a entrada para mim, mas ficaria atento aí nos próximos pregões da CSNA3. HGTX3 da mesma forma, o ativo gerou um movimento forte para cima, anulou a tendência dela de baixa, que vinha com topos e fundos descendentes. Dentro de uma movimentação que se vier mais alguns pregões aqui, é o que mais me chamaria a atenção para planejar, atenção no sentido que mais se encaixaria para mim é buscar uma entrada na ponta compradora em cima de HGTX3 nos próximos pregões. Então é também um ativo que me chama a atenção para acompanhar aí no decorrer dessa semana. Lembrando, a gente está comprado aqui na CPLA6. Essa compra aqui está praticamente no preço de entrada, R$ 26,40. O ativo fechou aqui com uma leve alta de 0,3%. Eu já tinha reposicionado no início do pregão desta segunda-feira o stop para 26,14. E agora a gente pode, a partir do próximo pregão, trabalhar com stop mais curto ainda, R$ 26,21. Isto porque o ativo conseguiu aqui fazer mais um candle nessa subida, mas sem ganhar muita força nesse rompimento aqui dos R$ 26,38. Ou seja, se vem a perder a mínima do candle do pregão de hoje, já abre-se a chance de se ter um movimento um pouco maior de correção, ou seja, de perda de força nesse rompimento dos 26,38. Por esse motivo, para mim, seria um dos pontos para se reposicionar o stop aí, a região dos R$ 26,21. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.